Urgentíssimo, pessoal, o vídeo mais importante desse ano. É isso mesmo, o STF acaba de sofrer interferência internacional. O Brasil vai parar. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora para vocês. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificação. Deixa aquele joinha que nos ajuda demais. E a pergunta de hoje é polêmica. Deixa aqui nos comentários. Você é a favor ou é contra o pagamento de Bolsa Família no Brasil? Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. E agora aquele giro de notícia do jeito que vocês gostam, porque hoje está realmente o vídeo mais importante do ano. Primeira coisa, pessoal, olha só. Lula supera Bolsonaro e rejeita mais pedidos de acesso à informação do que Bolsonaro na gestão dele. O petista criticou seu antecessor, né? Vivia falando que o Bolsonaro colocou aí sigilo nisso, naquilo, pois é, em 2 anos de mandato ele já superou. Dá uma olhada aqui a comparação, ó, 7,7% dos pedidos negados por Bolsonaro e ele já em 7,9%. Em maio de 2023, Lula disse que a lei de acesso à informação havia sido estuprada e que seus antecessores iriam pagar e que ele ia resolver essa criança. Tá aí, falou e mais uma vez está pagando a língua. E olha só, o país pode parar. Alerta do novo presidente do TCU sobre a Previdência. Você que é aposentado, pensionista ou que tem pai, avô aposentado e pensionista aí, ele já avisou, em 5 anos a Previdência vai entrar em colapso e não vai ter dinheiro para pagar aposentadorias. É isso mesmo que vai acontecer se a gente continuar nesse ritmo. E agora, pessoal, não bastasse essas bombas, olha só. Jornal alemão retrata abusos do STF de uma forma, pessoal, isso já faz parte da fama internacional e da intervenção que a gente deve ter aqui no país por conta dos abusos do STF, em especial de Alexandre de Moraes. Presta atenção na matéria que eu vou trazer aqui para vocês agora do jornal alemão, onde ele aponta os privilégios do judiciário brasileiro, a proximidade com setores privados e a concentração de poder. Olha só, saiu no Antagonista de hoje, reportagem publicada pelo jornal alemão, o principal jornal de negócios da Alemanha. Ele destacou privilégios do judiciário brasileiro e descreveu a proximidade entre a elite da justiça no país e setores privados, além da concentração de poder e do favorecimento dos interesses particulares. Ó, tem trechos aqui que são estarrecedores, pessoal. Ó, na matéria, o jornalista Alexander Busch, ele inicia o texto falando sobre o Gilmar Palooza. Você conhecia isso? É um evento anual organizado pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes, o ministro mais antigo do STF, ele organiza anualmente um encontro em Portugal e reúne não apenas os membros da corte, mas também advogados, políticos e empresários em evento patrocinado por empresas privadas, cujos casos tramitam no próprio judiciário. Olha isso. A reportagem cita e fala, na fala de Conrado Hübner, professor da Universidade de São Paulo, para descrever o Gilmar Palooza como uma grande reunião de lobby, além de criticar o evento pelo seu caráter exclusivo e distante da população. Abre aspas, disse ele, imagine o seguinte cenário na Alemanha. O presidente do Tribunal Constitucional Federal convida pessoas para uma grande reunião de advogados uma vez por ano em um resort de luxo no Caribe, acho que ele quis dizer aqui, né? E aguarda os convidados selecionados. São convidados não apenas metade do tribunal e várias dezenas de representantes da elite jurídica, mas também políticos e altos funcionários. A festa, que dura vários dias, é patrocinada por empresas de clientes dos advogados, ou cujos tramitam em um dos tribunais superiores. As próprias empresas com casos nos tribunais que bancam o Gilmar Palooza. Olha só o horror, o escândalo no Brasil. E tem mais. Em outras palavras, os juízes e procuradores são oficialmente convidados por aqueles que estão sendo processados ou prestes a serem julgados. Outro ponto aqui, ó, a elite judiciária e os privilégios. O comportamento dos ministros do STF brasileiro é outro ponto em destaque na reportagem. O ministro Alexandre de Moraes, em declaração recente, considerou desnecessária a adoção
de um código de conduta de ética para membros da corte, alegando que já seguem os preceitos da Constituição. Imagina se não seguisse, né, pessoal? No entanto, a matéria observa que essa posição é contestada por especialistas como Bruno Carrasa, autor do livro The Land of Privilege. Olha só, Carrasa aponta que a mentalidade autojulgadora da elite judicial brasileira não só prejudica a reputação do judiciário, mas também compromete a democracia como um todo. A reportagem detalha como, ao longo de 36 anos de democracia, o sistema judiciário brasileiro se transformou em uma verdadeira elite, com altos salários e privilégios incomuns, comparáveis aos da corte portuguesa no período colonial. Olha o absurdo. Os juízes e procuradores, continua a reportagem, têm direito a 60 dias de férias anuais, o dobro do que é concedido a servidores públicos, e podem acumular uma série de benefícios, que incluem subsídios isentos de impostos para moradia, alimentação, transporte e até educação para filhos. Um levantamento do Tribunal de Contas da União, o TCU, revelou que existem 68 tipos de benefícios destinados ao judiciário brasileiro. Pessoal, isso é só o começo da exposição e da intervenção no judiciário brasileiro, que é a ditadura da toga. Com a posse de Trump, a parceria com Elon Musk, a gente já está vendo toda essa exposição e a gente vai ter novidade. Olha só, outro dado citado pela reportagem do jornal é que 93% dos juízes e procuradores receberam salários superiores a de um ministro do STF, que em 2025 sobe para R$ 46.300. Tá bom para você? Isso tem gerado uma verdadeira competição entre as elites do judiciário para ampliar suas regalias, o que acaba resultando em um custo altíssimo para os contribuintes brasileiros, cerca de 1,6% do PIB, um percentual superior ao de países como Alemanha e Suíça. 1,6% do PIB só com o judiciário, que só nos dá prejuízo. Sem contestação, outro trecho da reportagem. O jornal destaca ainda a resistência do judiciário brasileiro em aceitar qualquer tipo de fiscalização externa. Olha só a exposição e já a intenção de uma intervenção. A Transparência Internacional, representada no Brasil desde 2014, relata em sua pesquisa que os tribunais tentam enfraquecer a atuação dos observadores internacionais, resistindo a qualquer controle sobre suas ações. A elite judiciária, cada vez mais protegida e intocável, é descrita na reportagem como um verdadeiro obstáculo à transparência e à justiça brasileira. A reportagem cita ainda casos como o de Ricardo Lewandowski, ex-presidente do STF, hoje ministro da Justiça, que foi contratado como consultor jurídico da JIF. Quem não sabe, JIF, aquela empresa de Joesley Batista que entrou em toda aquela polêmica na época do Temer, né? Propina, enfim, delação premiada. O presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, diz a reportagem, achou completamente normal ter sido contratado como consultor jurídico pela holding JIF poucos dias após a sua aposentadoria. Esta holding de propriedade dos irmãos Batista, e que inclui, entre outras coisas, a maior empresa de carne do mundo, há anos leva repetidamente casos de corrupção ao STF. Ela foi condenada a uma das penas mais altas da história judicial brasileira, que o Supremo Tribunal Federal simplesmente anulou. Então a gente consegue ver aqui a máfia que se tornou a justiça brasileira e agora, mais do que nunca, sendo exposta mundialmente. No final, a matéria ainda afirma que a falta de controle sobre o judiciário brasileiro resultou em um alto custo para a sociedade, com o Brasil ocupando 104 a posição, 74º, a posição no índice de corrupção de 2023 da Transparência Internacional. É o fim da picada, né, pessoal? Olha o limite que a gente chegou, a vergonha internacional que a gente está passando. Assim, não tem notícia boa e a gente precisa compartilhar isso ao máximo. É só o começo do fim da farra aí do judiciário brasileiro.